Vamos para a próxima questão ainda sobre força em carga elétrica. Uma partícula carregada de peso desprezível, então não vai atuar força-peso, tá? É atirada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento a partir desse instante serão respectivamente. Olha que questão teórica linda, para a turma aí de humanas também. Vamos reler a questão bem devagarinho e vamos aprender isso daí. Uma partícula carregada é atirada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Tenho que trazer o óculos, viu? Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento a partir desse instante será. Então, ó, vamos aqui, a partícula foi lançada perpendicularmente. Então, a partícula, a velocidade v, foi lançada perpendicularmente a um campo magnético. Tá? Então, já sei que eu vou ter o quê, hein, que nós vimos? Movimento circular uniforme. Tá? Toda vez, só apagar aqui, toda vez que a partícula é lançada perpendicularmente ao campo, nós vamos ter um movimento circular uniforme. Está aqui a carga, está aqui a velocidade, foi perpendicular, vai ter um movimento circular uniforme. Aí ele diz, cadê? Sua trajetória. Ora, se foi perpendicular, nós vimos aqui no início da aula, depois vocês vão assistir essa aula bem devagarinho, voltar, tá? Se foi perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, eu sei que é circular. Então, só em saber isso, eu já responderia a letra C. Sua energia cinética. Quem é a energia cinética? A energia cinética é uma grandeza escalar que depende de quem? Da massa, da velocidade ao quadrado sobre 2. Então, só depende do valor. A massa da partícula é a mesma, ela não vai se alterar. A velocidade é a mesma, tá? E o 2 é um número constante. Então, a energia cinética vai dar um valor constante, vai dar um número aqui, o mesmo valor. Porque ela tem a mesma massa, não altera a sua massa, a velocidade não muda, só muda a direção e o sentido, mas a energia cinética, o que ela quer é o módulo da velocidade. Então, a energia cinética vai ser o que nesse caso? Constante. Então, a trajetória é circular, a energia cinética é constante. A quantidade de movimento. A quantidade de movimento. Olhe, turma, a quantidade de movimento, deixa eu apagar aqui para a gente lembrar de novo. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ela depende da massa da partícula e da velocidade vetorial. Quando ela depende da velocidade vetorial, quer dizer que essa quantidade de movimento depende do módulo. Se o módulo da velocidade variar, o módulo da quantidade de movimento varia. Depende da direção. Se mudar a direção da velocidade, muda a direção da quantidade de movimento. E depende do sentido. Então é isso, se mudar o sentido da velocidade, muda também a quantidade de movimento. Veja que a energia cinética, ó, ficou constante, porque a energia cinética dependia da massa, do valor da velocidade dividido por 2. Ora, nós vimos que a velocidade, uma carga Q, lançada perpendicular, de massa M, lançada perpendicular, forma um movimento circular uniforme. Se forma um movimento circular uniforme, nós vimos que a massa não muda. Como eu botar uma pedra, movimento com velocidade uniforme. A massa não muda, a velocidade não muda. Então a energia cinética vai ser constante. Por quê? Porque a energia cinética é uma grandeza escalar. Só depende do valor da velocidade. Agora a quantidade de movimento, por isso que é importante essa aula aqui, de revisão aqui, na reta final aqui, que a gente faz todo ano para você, vestibulante, porque é para lembrar esse detalhe. A quantidade de movimento lá no seu livrinho tem um vetorzinho em cima. Então, se tem um vetorzinho em cima, significa que a quantidade de movimento depende da massa e não só do valor da velocidade. Depende do valor da velocidade, da direção e do sentido. Nós vimos que no movimento circular uniforme, a velocidade em cada ponto está mudando a sua direção e o seu sentido. Se está mudando a sua direção e o seu sentido, ela não é constante o tempo todo. Então, a quantidade de movimento vai variar, tá certo? Na sua direção e seu sentido. Então, nesse caso aí, voltando à questão lá, ele diz, o que é que vai acontecer com a quantidade de movimento? Ela vai ser variável, tá certo? Ele diz aí, variado
apenas na sua direção. Lógico que o correto aí seria variável na sua direção e no seu sentido. Eu não me lembro de onde eu tirei essa questão do vestibular, mas pela opção eu teria aí correta a letra C. Tá certo? Então, repetindo aí rapidamente essa questão, rapidamente. Uma partícula carregada de peso desprezível, então a única força que vai atuar é a força magnética, tá? Porque senão eu ia ter que fazer uma decomposição aí dessas duas forças, a magnética e o peso. É atirada perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então eu já sei que o movimento será circular e uniforme, tá? Aí ele pergunta. Repetindo, uma partícula carregada de peso desprezível é atirada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético. Sua trajetória, energia cinética e quantidade de movimento, a partir desse instante, serão, respectivamente, trajetória é um círculo, porque é 90 graus, nós vimos isso. Energia cinética é constante, porque depende da massa, da velocidade, do valor da velocidade, e o valor da velocidade não muda, porque o movimento é uniforme. E a quantidade de movimento é variável, porque a quantidade de movimento, como eu disse, depende do módulo, da direção e do sentido da velocidade. Como no movimento circular uniforme muda a direção e o sentido da velocidade, então a quantidade de movimento, por ser uma grandeza vetorial, ela vai ser variável. Ok? Para cá, para cá, para cá. Beleza? Boa essa questão? Boa, todas as questões. Mas vamos embora, que nós temos mais uma questãozinha agora envolvendo a parte de cálculozinho, mas bem simples, que para vocês não perderem essa questão, principalmente a turma de humanas que não gosta muito de cálculo, mas veja como ela é simples. Acompanha aí. Um elétron, na telinha aí. Um elétron, na telinha aí, Jonathan. Jonathan, isso, ele fica assistindo outra TV em vez de assistir minha aula, mas eu vou perdoar, viu? Um elétron de carga Q, Jonathan já está fera aqui, já não sei quantos anos que ele assiste, no dia que eu faltar ele já dá aula. Um elétron com carga Q e massa M é lançado com velocidade V, perpendicularmente a um campo magnético B, descrevendo um círculo de raio R. Se duplicarmos o valor de V, qual será o valor de R? Então vamos repetir. Um elétron com carga Q e massa M é lançado com velocidade V, perpendicularmente a um campo magnético B, descrevendo um círculo de raio R. Se duplicarmos o valor de V, qual será o valor de R? Então, bem, vamos relembrar aqui, deixa eu apagar aqui para a gente escrever um pouquinho. Aula ao vivo é assim mesmo. Ó, nós vimos que ele foi lançado perpendicularmente, então significa que o ângulo é 90 graus. Então já sei que o movimento é circular uniforme. Se o movimento é circular uniforme, eu vou ter força centrípeta, e a força centrípeta, nesse caso, vai ser a força magnética. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Vocês lembrem-se que para manter algo em um movimento circular, daqui a pouco, Jonathan, nós vamos passar aí um vídeo de um carro numa curva, que você vai ver que para manter ele numa curva é necessário atuar a força de atrito. Quando o carro entra numa curva, se não tiver força de atrito, estiver muito molhado ou com óleo, ele passa direto. Então, para existir movimento circular uniforme, é necessário que exista o celular. É necessário que exista uma força para que aquele movimento circular permaneça. Por exemplo, se você amarrar uma pedra, uma linha, uma ponta da extremidade de uma corda numa pedra e girar, para ele continuar girando em movimento circular, você tem que fazer uma força. Se você soltar, ele vai-se embora. Ele não fica girando sozinho. Então, para existir é necessário que exista uma força, a gente chama de força centrípeta, ok? Mas a força centrípeta ela não existe, não é uma nova força que foi inventada. Em cada caso ela é um. Por exemplo, quando o carro faz uma curva no movimento circular, a força centrípeta naquele caso vai ser a força de atrito. Então não vai ter força centrípeta e força de atrito, não. A força de atrito é que vai segurar aquele carro. Então naquele caso a força centrípeta vai ser a força de atrito. Força centrípeta é como se fosse uma resultante. Por exemplo, eu estou empurrando um carro com 20 newtons, chega outra pessoa e empurra com 30. Quem é a força resultante? 20 mais 30, 50. Mas não é que existe a de 20 eu empurrando, a outra de 30 empurrando e existe uma outra de 50. Não, a força resultante foi aquelas forças que apareceram. Ela é uma força fictícia. É 20 mais 30 que dá 50. O que existe é a minha força de 20 e a do outro de 30. Tá certo? Aí a força resultante é 50. A força centrípeta também era fictícia. Se é uma força de atrito no carro, então a força resultante vai ser a força de atrito aí, Jonathan. Agora, se eu tenho um campo magnético, a força centrípeta vai ser
a força magnética, tá certo? Acompanhe na telinha. A força centrípeta vai ser a força magnética. Mandar um abraço aí para o coordenador Mário Sérgio, que está aqui nos assistindo. Mandou aqui uma mensagenzinha aqui no celular, tá certo? Então, força centrípeta vai ser força magnética. Eu já fiz isso hoje. Quem é força centrípeta? A forma. Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Quem é força magnética? BQV, né? BQV. Sendo de teto, o ângulo é 90, fica assim. Ok? Essa fórmula sempre é bom vocês saberem. Corta uma dessas velocidades, que temos duas aqui com essa. Vai ficar o raio, quando vocês fizerem aí, vai ficar MVBQ. Tá certo? Aí ele diz, o que acontece com o raio se dobrarmos a velocidade? Fácil. Se essa velocidade aqui passar a ser 2V, o raio vai aumentar em 2 vezes, porque a massa é a mesma, o campo é o mesmo e a carga é a mesma. Então, se eu multiplicar a velocidade por 2, eu vou ter m vezes 2V BQ. Então, o novo raio, a diferença vai ser esse número 2, então ele vai ser 2 vezes maior. Então, letra B, 2 vezes maior. Então, ele perguntou, se duplicarmos o valor de V, ora, o raio, a fórmula é MVQB. Se eu duplicar aqui, botar um 2 aqui, o novo raio vai ser a mesma coisa com esse número 2 a mais, ou seja, vai ser o dobro do raio inicial, 2R. Ok? Questão simples, vestibulando. Vai para cá, para cá, para cá. Beleza, João?